A partir do verso 9, nós vemos a visão agora no céu. Saímos da terra, agora no céu. Olha os parênteses aqui, ó. Enquanto da terra, céu. Beleza? Ao mesmo tempo. Depois dessas coisas, vi essa grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Não é? Palmas, tá certo? É os ramos da palmeira, certo? Os ramos da palmeira eram um sinal, queridos, era um sinal de alegria, né? Em ocasiões festivas, como na entrada triunfal de Cristo lá, né? Colocaram lá as palmas, as vestes, aquela coisa toda. É um gesto de vitória. Quer dizer que a gente vai chegar no céu, a gente vai estar lá com as palmeiras. Não sei de onde que a gente pegou essas palmeiras. Não! É símbolo de que nós celebraremos a vitória do Cordeiro para sempre. Tá certo? E ali, de fato, o rei veio vitorioso. Aquele povo que celebrou a vitória do rei, né? Para eles, Jesus veio para destruir o Império Romano, só que não. O reino dele espiritual, domínio no coração para depois um domínio completo. Aquelas pessoas, as mesmas que receberam Jesus, foram as mesmas que mandaram crucificá-lo. Pobres, ricos, velhos, novos, todas aquelas pessoas. Bom, então, por isso que em Apocalipse 6, do 12 ao 17, né, a gente falou semana passada, ele classifica aqui os tipos de pessoas condenadas eternamente. Está todo mundo envolvido, todos que não creem em Cristo, não tem situação econômica, não tem situação se é bonito, se é feio, para ele vai sambar do mesmo jeito no fogo eterno. Bom, a expressão vestidos e vestiduras brancas, olha o branco aparecendo aí, nós vamos falar um pouco mais para frente. Branco, em Apocalipse, é pureza, justiça de Deus na vida do seu povo. E clamaram com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Para ser um cântico, né? Pertence a salvação. Queridos, ao Senhor pertence sim. Nós somos salvos para Ele, exclusivamente para o Senhor. Ele que determinou os parâmetros dessa salvação, de como é que a pessoa deve ser salva. Meus irmãos, um alerta. A única diferença entre o servo de Deus, o crente, o salvo em Cristo Jesus, cristão, para outra e qualquer religião ou religioso, o homem, ele é puramente religioso, tá certo? O ateu é religioso, todos são religiosos, está na nossa essência humana. A única diferença, sabe qual é? Que nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Isso é que intriga, que humilha o homem. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. E agora? Não quer dizer, né? Aí foram atos de Deus, justificação. O ato de Deus de nos santificar. O ato de Deus de nos salvar. Então, que mérito eu tenho? Efésios 2:8, né? O que é que diz Efésios 2:8? Foi pela graça? Mediante o quê? Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Até a própria fé em Cristo não vem de nós. Então, a única diferença que nós temos das outras religiões é essa. As outras religiões têm orações, têm jejum. Mas jejum é muçulmano, viu? Irmãos, lá na Índia, os hinduístas, eles passam fome, passa mesmo, muita gente passa fome, mas não come nem a vaca, nem o boi, nem cheio de carne lá, mas não come. Por quê? A religiosidade deles é devotada a esses animais. Já pensou?
Isso e tantas meditações, budismo, enfim, tantas e tantas religiões, tem tudo que a gente tem. Tem culto, tem templo, tem tudo, tem orações, não falta nada. Só que o grande problema de um religioso comum, dessas religiões, de todas as religiões, é que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Eu tenho que... Esse é o problema, né? Não confundamos do ato de Deus de salvação com a santificação, certo? Santificação, Deus operando em nós por seu Espírito até atingirmos o nível da sua vontade. Então é uma conclusão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí para muitos, então sou salvo, agora vou fazer qualquer coisa. As pessoas utilizam essa frase, que é uma frase puramente calvinista, nossa. É uma conclusão daquilo que a palavra de Deus diz sobre nós pertencendo ao Senhor. Uma vez salvo, quer dizer, realmente salvo, porque tem pessoas que levantam a mão, que choram, não tem aquelas parábolas de Jesus falando que caiu em terra, terra pedregulhosa e tal. A semente que produziu é esse salvo, entendeu? O salvo é aquele que foi salvo pelo Senhor e mesmo que houve um certo tempo de afastamento, a pessoa se desviou, em certo momento ela vai ser redimida pelo Senhor. Então, que o Senhor é que assegura isso, certo? Não pertence a nós, né? Fulano é salvo, fulano não é. Mas nós podemos identificar pelas Escrituras quem é falso crente. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, temos muitas evidências bíblicas de que podemos, né? O que podemos dizer é, eu sou salvo. Eu não posso dizer você é salvo, posso acreditar, mas quem pode afirmar categoricamente isso aí é você mesmo, você que tem que crer nisso, no Senhor, certo? Então, uma vez salvo, salvo para sempre, é o realmente salvo. Não é qualquer pessoa que chega e chorou na igreja. Não, é salvo para pertencer ao Senhor. E agora? Uma vez salvo, pertencendo ao Senhor, e aí, para sempre com o Senhor. Então, essa é um pertencimento. Eu não pertenço a mim. Eu não faço o que eu quero. É o Senhor. Entendeu? Na realidade, as pessoas que indagam isso de outras linhas, estão chamando a gente de liberais. Ou a pessoa quer fazer tudo o que quer da vida. Eu sou salvo. Se engana. Porque nos conduz a uma santificação. É uma má compreensão de quem quer fazer o que quer, na realidade, né? Mas é uma verdade, certo? Porém, é preciso ser explicado o que é esse ser salvo e por que para sempre. Então, é uma conclusão de um pensamento do pensamento reformado, tá bom? Bíblico, né? Primeiramente é bíblico. Bom, ao Senhor pertence a salvação. Todos os anjos, verso 11, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e a glória, a sabedoria, ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Não é muito amém, é muito assim seja. É muito tudo certo, agora vai. Então, são 7, todas as vezes que há louvores a Deus e a Cristo, aparece, na maioria das vezes, aliás, 7 atributos. A gente já viu, né? Em Apocalipse 4, 5, cada um lá, 7 atributos. E a gente vê aqui novamente 7 atributos: louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, tudo que abrange a nossa vida, tudo que Deus compartilhou em nossas vidas, tudo que Ele deu, força, sabedoria, vigor, tudo que Ele nos passou é para ser devolvido para Ele. No capítulo 5 lá, está lá riquezas, sabedoria, força,
os bens que nós administramos, a mordomia ao Senhor e tudo mais. Tudo pertence ao Senhor. Todo o nosso ser, tudo que administramos, toda a nossa vida, tudo foi feito para Ele, por meio dele. Até Isaías, se não me engano, capítulo 43, este povo que formei para mim, foi para que me celebrasse louvor. Deus formou-nos para Ele, sua glória, para a sua honra. Bom, agora vamos aqui, né? Do 13 ao 17, temos umas coisas boas aí para compartilhar também. Um dos anciãos tomou a palavra do 13 diante. Tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Quem são estes? Um dos anciãos lá pergunta a João. Devia ser o contrário, né? Mas isso é uma metodologia hebraica, né? De se fixar as respostas, certo? João não sabia, provavelmente. Tu sabes, é igualzinho a Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos. Poderão, o filho do homem, esses ossos aí reviver? Senhor, tu sabe. Ele diz que sim, que são, o senhor sabe aí. De onde vem? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram do sangue do Cordeiro. Eita, que versículo abençoado. Irmãos, a expressão grande tribulação inclui um cumprimento em 2 tempos aqui, tá certo? Todos os cristãos que têm experimentado opressão e perseguição por toda parte ao longo da história, é uma expressão universal e coletiva que abarca todos os santos ao longo das eras. Lembremos que lá no 5º selo, abriu-se o 5º selo e vi que tinham debaixo do altar almas aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, testemunho e tal, tudo mais. Esse parêntese aqui é ao mesmo tempo incluído nesse povo, mesmo povo aqui, tá certo? Que estão com Deus, que estão com Cristo, estão na terra sofrendo ao longo das eras, tá certo? Jesus sobe aos céus e o sofrimento do seu povo ao redor do mundo é caracterizado uma grande tribulação, beleza? Porém, como tem profecias na Bíblia que ela cumpre estágios, tá certo? Vamos lá, estão incluídos todos quantos têm experimentado o ódio e oposição do maligno. As Escrituras... Aqui. As Escrituras ensinam que o povo de Deus, de todos os lugares e de todos os tempos, se tem deparado, se depara e se deparará com perseguições, perigos e dificuldades até o fim dos tempos. Beleza? Tribulação no sentido mais geral. O povo de Deus sofre porque pertence ao Senhor. Precisa negar as exigências dos homens do mundo, as exigências dos ímpios, que quer que neguemos o nome do Senhor. A grande tribulação propriamente dita por Jesus em Mateus 24, né? Mateus 24, 21 diz assim: pois então haverá grande angústia, como nunca desde o princípio do mundo até agora, e nunca terá outra igual. Ou seja, um grande tempo de perseguição aos fiéis e perseverantes em Cristo Jesus. Daniel 12:1 diz assim: de angústia tal como nunca aconteceu desde o princípio das nações até então. Queridos, grande tribulação também está se remetendo a algumas coisas na história, para se apontar para o fim dos tempos, elas dão um flash do que vai acontecer no fim dos tempos, tá certo? Daniel profetizou bem antes de Jesus, lógico, que já haveria esse tempo de angústia. Porém, esse tempo de angústia houve no período
do Antíoco Epifânio, quando eles sacrificam a porca lá em Jerusalém, no templo, e ali é profanado o templo do Senhor e tudo mais. Ali o povo de Deus sofreu bastante, aqueles que estavam servindo ao Senhor. Após Jesus falar essas coisas também, no ano 70, a Jerusalém ela foi sitiada. Flávio Joséfo é um historiador judeu, hebreu, no fim do mesmo tempo de João, aqui na realidade. Flávio Joséfo escreve História dos Hebreus, História dos Hebreus, em que Jerusalém foi sitiada pelo general Tito. E esse general cercou Jerusalém, fechou as encanações, fechou todo o acesso comercial a Jerusalém. E quem ficou lá dentro foi morrendo. E há relatos e há relatos em que pessoas estavam comendo umas às outras, sabe? Pessoas assando seus próprios filhos. Então, foi um período que nunca houve na história, né, de Israel. Jesus profetizou esses dias terríveis. E assim, irmãos, grande tribulação vai ser tal qual no período de Antíoco Epifânio, no período do cerco de Jerusalém. Ou seja, o povo de Deus vai ficar encurralado no mundo, vai negar esse sistema, que já precisa estar negando esse sistema, aliás, porque somos selados pelo Senhor. Quem é marcado pelo Senhor não recebe o selo da besta. Bom, então, a segurança é esta: os realmente salvos pelo Senhor nunca jamais receberão, mas perseverarão em Cristo Jesus. Bom, então, é um período que nós vamos falar sobre esse período da grande tribulação, tá certo? Ocasionado por uma das bestas do Apocalipse, uma figura humana, uma pessoa real, certo? Que será tratada lá em Apocalipse 13, exclusivamente, tá certo? Em Apocalipse 13, também em 2 Tessalonicenses. Nós tiraremos um dia somente só para falar dessa besta, dessa figura que se opõe aos servos de Deus, num cumprimento futuro, certo? Bom, e por que ele está dizendo aqui? Lavaram suas roupas e alvejaram no sangue do Cordeiro. Queridos, não se purifica uma roupa branca usando sangue, não tem como. A linguagem é simbólica. Não está falando, é como se fosse um alvejante muito forte. Temos aí algumas marcas, né, de alvejantes, desde a roupa branquinha aí, sem agredir a roupa e tudo mais. A própria água sanitária, né, é um alvejante, o cloro pesado, né? Mas tem outros aí que não tem nem cloro nenhum. Mas, queridos, esses que lavaram suas vestiduras não quer dizer, tá certo, que eles por si próprios fizeram isso, mas o Cordeiro que os lavou com seu próprio sangue, e eles também perseveraram no Senhor. Apocalipse, queridos, fala muito, muito, muito de perseverança dos santos. Perseverança daqueles que estão em agonia, em sofrimentos, em tribulações, em situações difíceis. Tá certo? Então, Deus disse essa roupa lavada tem origem lá no Sinai. Deus disse aos israelitas no Monte Sinai que lavassem suas roupas antes de comparecerem diante dele. Está lá em Êxodo 19, 10 e 14. Esses santos lavaram suas roupas e as alvejaram, não como dois atos separados, mas uma coisa só. As vestes foram embranquecidas, a vida foi purificada. A roupa está simbolizando a vida deles, que não tem nenhuma mancha, nada que condene, certo? Então, o sangue de Jesus que fez isso, o precioso sangue de Cristo, figuradamente purifica os pecadores, todo pecado, para apresentá-los santos e imaculados, sem mancha alguma.
Então, o foco aqui é o sacrifício eterno de Cristo Jesus, irmãos. Aqueles que vieram antes de Jesus, antes da primeira vinda de Jesus, foram purificados pelo Senhor. Nós que estamos crendo em Jesus, vem sendo salvos depois que Jesus veio, olham para trás, olham para a cruz de Cristo, foram embranquecidos, estão no processo de purificação, até que se complete esse processo e cheguemos na glória. Tá bom? Então, é basicamente isso. Não é mérito nenhum daquelas pessoas. Alguém alvejou, alguém embranqueceu eles, certo? Então, através dos sofrimentos, queridos, Deus nos purifica também. Tá? E se Deus deixasse sol, praia, sombra, água de coco, a gente ia pecar mais ainda. Então Deus nos outorga, nos envia sofrimentos para também purificar nossas vidas. Através do sofrimento, o Senhor trabalha em nosso interior, expurga aquilo que não presta e vai tratando daquilo que estamos em falta, certo? E também prova se realmente somos do Senhor. O sofrimento vai exibir, vai mostrar, escancarar se pertencemos ao Senhor ou não, tá certo? Bom, no verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Queridos, que mensagem maravilhosa. Enquanto estava estudando, pensando, disse, nossa, chega logo. Eu quero estar nesse momento aí. De dia e de noite. Sabe o que quer dizer isso? Lá no céu não vai ter nem dia nem noite, tá certo? Essa aqui é uma figura de linguagem para dizer o tempo todo. O tempo todo estaremos diante do Senhor. Tem gente que canta aí dizendo que quer ver Abraão, Isaac, Jacó, Sadraque, Mesaque, sei lá quem. Não, eu vejo Jesus. Sabe o que o texto está dizendo, queridos? Teremos acesso direto, meu irmão. Hoje nós temos acesso espiritualmente pelo sangue de Jesus. Nós oramos, conversamos com o Senhor. Aqui é acesso físico e em toda a integridade humana, ou seja, com o corpo glorificado, teremos acesso direto ao Senhor. E não morreremos porque estamos diante da face dele. Porque ele nos embranqueceu, nos purificou de toda iniquidade e injustiça. Entendeu? Então, acesso direto ao Altíssimo. É o Santo dos Santos proibido lá no passado. Só podia uma vez por ano o sumo sacerdote entrar. E segundo algumas literaturas rabínicas israelitas, eles entravam com uma corda amarrada, e ele entrava que se ele fosse fulminado, teria que ser puxado. Então, por quê? Somos repletos de pecados, queridos, repletos. Mas a graça do Senhor vai nos purificando, dia após dia, progredindo na sua presença. Esta é uma linguagem pactual que expressa o desejo de Deus por uma comunhão íntima com seu povo, habitando com eles no mesmo santuário. No jardim do Éden, Deus tinha comunhão com Adão e Eva. Será uma comunhão semelhante a Adão e Eva. Conversavam lá, na viração do dia, Deus vinha lá, passeava com eles. Era lindo o relacionamento. O pecado interferiu, mas não interrompeu o plano de Deus. Bom? Então, Deus vai nos fazer mas tão para Ele, que será impossível pecarmos. Ou seja, porque a presença do pecado irá desaparecer. Não existirá pecado, certo? Essa é a nossa segurança no Senhor. Tudo que se remete, está envolvido no pecado,
tudo isso aí, não haverá nada disso, nenhuma interferência lá na glória. Hoje é possível pecarmos. Temos a natureza perversa, pecaminosa, que guerreia contra o Espírito de Deus. Aquela batalha espírito e carne. Carne é natureza perversa, não é corpo físico, certo? É diferente. Bom, irmãos, temos inúmeros textos bíblicos. Eu não vou ler todos os textos bíblicos. Anotamos aqui alguns que se referem a Deus tabernacular conosco, Deus habitar conosco, nós habitarmos com o Senhor. É um grande, faz parte do projeto de Deus, tá certo? Essa é a nossa esperança, irmãos. Estabelecerei minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo, diz lá em Levítico 26, 11 e 12. Queridos, também Ezequiel 37, 26, 28 diz assim: porém o meu santuário no meio deles para sempre, meu tabernáculo permanecerá com eles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo, e como resultado as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel. Ezequiel 37, 26 a 28. E bom, irmãos, quando Deus diz aqui estaremos no seu santuário, seu santo templo, é figura de linguagem, porque santuário, santo templo em Apocalipse, lá não terá um templo, porque não haverá sol também, né? Não haverá coisas que a gente precisa aqui, mas tudo isso aqui está mostrando que é Deus, a presença dele conosco, tá bom? Nós estaremos desfrutando dessa sua presença. E na última parte do verso 15, diz assim: e estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Cristo tabernaculou conosco. Deus conosco. Deus que está entre nós. O tabernáculo no Velho Testamento ficava onde? No meio do acampamento do povo de Deus. No meio. E assim o Senhor estará para sempre no meio do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Remoção de toda espécie de sofrimento e cura de todos os traumas e más lembranças. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Meu irmão, jamais terão fome, sede, sol e ardor algum. 4 é o número do quê? Terra, da criação. Quem está acompanhando Apocalipse sabe. Só acontecem essas coisas em nossa existência na terra. Tá certo, irmãos? Então, sofrimentos, está mostrando aqui que somente nesse planeta tem toda sorte de sofrimentos, irmãos. Toda sorte de sofrimentos. Aqui mostra claramente que quem está sofrendo por causa de Cristo, às vezes vai passar necessidade. Aqui é uma figura de que quem está correndo no deserto, o sol quente, ardente, o chão pesando, não tem água, não tem comida, entendeu? Atravessando o deserto. Então, a igreja atravessa a sua vida, a sua história, esse deserto. Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A figura ali, a noite, é enquanto estamos nessa terra, que há só sofrimentos. A alegria vem pela manhã o quê? Quando o Senhor raiar sobre as nuvens, glorificar o corpo de cada um do seu povo, e estará para sempre na sua presença, que é Cristo, é como esse sol que virá. E essa palavra, queridos, ela uma repetição de Isaías 49:10, que diz assim: dada aos exilados que retornavam da Babilônia para Israel, nunca sentirão fome nem sede, nem calor do deserto, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. É tanto que o verso 17 de Apocalipse, queridos,
Diz o quê? Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará todos os olhos, dos olhos toda lágrima. Queridos, todos que se submetem aos tais sacrifícios, têm a garantia de uma recompensa final, quando Deus converterá a sua fome em êxtase eterno, e o Cordeiro satisfará a sede deles para sempre. O ponto importante do texto é que Deus libertará seus seguidores de todo o sofrimento que eles passaram por causa dele. Irmãos, temos que estar dispostos a sofrer por Cristo, a sofrer pelo Senhor, a dar a vida por Ele, a não pecar para poder agradar ao Senhor. E assim, queridos, o que o texto que diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que consolo! Mas que consolo! A linguagem aqui, irmãos, é alguém que veio de tamanhos sofrimentos, tamanhas perseguições, doenças, tudo que é na terra, tudo de ruim, agressões, males, assassinatos, espancamentos, tantas atrocidades que acontecem contra o povo de Deus. A pessoa chega lá agonizando, mas o Senhor vai dar um basta. Ou seja, nós não teremos amnésia. Repito, não esqueceremos, porém seremos curados definitivamente pelo Senhor. O Senhor, como diz, lhes enxugará, quer dizer que todo sofrimento, toda angústia, tudo que passamos, é porque não dá para imaginar isso, irmãos. Nada disso vai nos causar tristeza, dor, alguma coisa lá na glória, quando estivermos com Ele. Por quê? Porque Ele está nos curando, nos enxugando as lágrimas. E toda dor e toda tristeza terrenas serão removidas por Deus para sempre. Amém? Então, encerro aqui. Na próxima semana teremos próximo ciclo. Mais uma vez, vamos repetir a história da igreja a partir do capítulo 8 de Apocalipse, tá certo? As trombetas. O sétimo selo abre as trombetas, certo? Então, o sétimo selo não é alguma coisa, ele abre outro portal, né? E vai falar sobre algumas coisas nessa história de Cristo com o seu povo, com a sua igreja, bom, ao longo do tempo. Então, vamos orar nesse momento.